Sejam muito bem-vindos ao episódio número 1 do Máximo Podcast. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Tenho certeza que aqui você vai aproveitar ao máximo e tirar o máximo tanto da sua liderança, do seu crescimento pessoal e principalmente da sua equipe. E hoje estamos recebendo ela, maravilhosa, que eu conheci por um acaso com uma amiga em comum. E num bate-papo eu vi, cara, que história fera que essa mulher tem. Com certeza vai ter alguma oportunidade que a gente vai poder conectar e conversar um pouco mais dessa sua história. E já se apresenta logo, já diz logo quem é você, de onde você vem, já fala tudo, mulher. Arrebenta. Bom, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Boa tarde, é horário que a pessoa vai ver. Que alegria, que honra, meu amigo. Obrigada, tá? Pelo privilégio de ser a primeira entrevistada desse podcast, que eu tenho certeza que será um grande sucesso, porque é um assunto fantástico, né? Eu tenho certeza que tudo que você vai trazer aqui é de grande relevância, então eu já quero agradecer a honra e o privilégio de ser a sua primeira entrevistada. Tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas, vai ser um sucesso. E quem sou eu, né? Nos conhecemos através da nossa amiga em comum, Julie, maravilhosa, Julie Bellarmino, nossa amiga. E que alegria te conhecer, que bom, tá? Eu acredito muito em conexões e encontros divinos. A gente atrai pessoas semelhantes, não é verdade? Então, seu assunto de liderança, essa preocupação de desenvolver pessoas, de ajudar empresários, não é verdade? Que eu vejo muito isso, você trabalha com mentorias, então a gente se conectou bastante nisso. Então, que bom que nós estamos aqui e é só o início da nossa caminhada como amigos. E quem sou eu, né? Se apresente! Eu sou a Joselma Launé, mais conhecida como a Joselma da Ótica Diniz, né? Vendedora de óculos. Eu gosto muito de me apresentar assim, Gustavo, porque é a minha identidade. Eu costumo dizer que, antes de tudo, eu sou uma grande vendedora e eu me orgulho muito disso. E esse é um ponto legal, né? Sim. Eu vejo isso, serve de dica para você também. Sim. Tem pessoas que acham que vendedor é aquela pessoa assim, o cara deu errado e virou vendedor. Presta atenção numa coisa, você que tá vendo. Vendedor é a profissão que todo empresário procura. Se você for um bom vendedor, você nunca vai ficar desempregado. Nunca. Você contrataria um bom vendedor lá agora? É o que mais nós precisamos, né, Gustavo? E quando você fala assim, só para empresas, não. O bom vendedor é o bom colaborador. É aquela pessoa que está na tua equipe e que realmente colabora, que faz a coisa acontecer. Então, antes de tudo, nós precisamos ser bons vendedores. Então, quando você fala que realmente é a profissão, eu costumo dizer, inclusive nos meus treinamentos com minhas equipes, com os meus mentorados, que é a única profissão que existe. Porque todos nós somos vendedores. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou vendedora das Óticas Diniz há 23 anos. Não me pergunte quantos anos eu tenho, tá, Gustavo? Eu espero que não faça parte... Brincadeiras à parte. Tô jovem ainda, tá bom? Depois eu te conto quantos aninhos. Mas há 23 anos eu sou vendedora das Óticas Diniz e isso pra mim é o meu grande orgulho. Então, é isso. Eu sou a Joselma, vendedora das Óticas Diniz. E é interessante, né, Joselma? Porque assim, quando a pessoa gera uma identidade com a marca, a loja, ela ganha o sobrenome, né? Exatamente. Sou a Joselma da Ótica Diniz, exatamente. Então, assim, isso é bacana. Durante muito tempo, eu também sou Gustavo. O pessoal que me conhece sabe que eu trabalho em banco também, então eu era o Gustavo da Caixa. Da Caixa. E isso é muito bacana. Isso gera uma identidade, ou seja, gera um... Cara, eu... Identifico. verdadeiramente visto essa marca. Camisa. Porque a nossa identidade profissional, Gustavo, ela de fato diz sobre a nossa vida. Aquilo que a gente escolhe fazer, a nossa identidade profissional fala sobre nós, fala sobre quem somos. Aquilo do qual nós nos dedicamos, a nossa vida, a nossa jornada profissional, que eu acredito que fazemos porque amamos, chega um certo nível da nossa vida profissional que não é mais por dinheiro, não é verdade? Eu acredito que hoje nós nos encontramos, graças a Deus, nesse momento onde nós podemos desfrutar de ter a nossa questão financeira resolvida, graças a Deus, através do nosso trabalho, mas a satisfação de estar onde nós estamos e de fazer o que fazemos. Então, é sim uma identidade. Então, desde muito jovem, eu lembro quando eu ainda estava lá no ensino médio, já era colaboradora das Óticas Diniz,
E aí passei pro cursinho com aquele intuito de fazer vestibular, 17, 18 anos, sempre essa ideia, né? Qual é o nosso direcionamento? Saiu do ensino médio, vamos pro vestibular para fazer uma faculdade, para ter uma profissão, não é assim? Exatamente. Sendo que eu já era vendedora das óticas Diniz, já estava ali formando a minha identidade, já estava ali um formato de quem eu era. E aí começou. Trabalhando das óticas Diniz como vendedora, então era no cursinho, era na escola, era no curso profissionalizante onde eu estava, sempre as pessoas me reconheciam como a Joselma da Ótica Diniz, porque meu cartãozinho estava sempre ali, junto comigo. E vendedor é aquele negócio, né? Alguns vendedores acham, não, eu vendo lá na loja, lá, me procura. Não. O vendedor, ele é 24 horas vendedor. Onde você estiver. Onde ele estiver, se ele estiver no churrasco com os amigos, se ele estiver na parada de ônibus. Pronto. Em qualquer lugar, o vendedor vende. Vende, exatamente. Porque ele tá lá pra vender. Exatamente. Cara, quando eu te conheci, você me contou um negócio que eu achei muito fera. Você começou na Diniz, lá, menininha e tal, pra não falar da idade, né? Tipo um bebezinho. Bem jovenzinha. Bem jovenzinha, bobinha. Mas chegou um momento que é aquela hora de, rapaz, acho que eu bati no teto. Acho que esse é o momento da virada, né? É quando você chega e fala assim, cara, acho que bateu no teto aqui. O que tem mais pra mim, né? Para onde mais pra onde eu vou? Exatamente. Me conta dessa parte, que essa parte é o que eu achei... Muito bacana. É bem interessante, Gustavo. Eu não posso deixar de falar da grandeza que é a empresa do qual eu faço parte, que é as Óticas Diniz. Então, eu me sinto representante, pertencente a essa marca. Realmente é a minha identidade pessoal e profissional. E eu tenho muito orgulho disso. E uma das coisas que é mais interessante nessa empresa é que é uma empresa que ela lapida as pessoas. Ela pega aquela pessoa lá que não tem entendimento nenhum. Sabe aquela menininha lá das Óticas Diniz, lá de 1999, que entrou na empresa com 17 anos? Não faça as contas, tá? 17 aninhos, eu entro na empresa, tenho uma grande oportunidade. Surgiu uma porta, né? Uma pessoa que foi muito importante para mim, que é o nosso diretor-geral, um dos nossos diretores da marca. E aí ele me chama para a empresa, eu ainda menor, e fui trabalhar como auxiliar de cobrança. Isso, 17 anos, não podia ir para o salão, porque nesse período era muita fiscalização, então a empresa era multada severamente. Não existia essa história de menor aprendiz, né? Uhum. Como hoje o governo incentiva que as empresas ajudem esse jovem a começar. Naquela época não existia isso. Então eu entro na empresa com essa grande oportunidade de auxiliar de cobrança. E o que é mais incrível nessa empresa, nas Óticas Diniz, Gustavo? Ela não só lapida esse colaborador que não sabe de nada, que entrou na empresa do zero, mas ela abre as portas. Então, às vezes eu já escutei até de colegas da faculdade dizer assim, nossa, Joselma, mas você tá há 23 anos na Ótica Diniz, meu Deus, que monótono, que falta de... Tipo assim, não teve outra expectativa? Não, porque todas as oportunidades que eu precisei, que eu busquei, eu encontrei aqui dentro. E, inclusive, hoje, né, quando você fala assim, Joselma, chega no nível que você já... vira e fala, vai pra onde? Então, eu posso dizer pra você, Gustavo, que eu tive a oportunidade de viver todas as etapas de um colaborador dentro da empresa. E isso é fantástico, porque eu entro em 99 como auxiliar de cobrança, logo em seguida, em 2002, mais ou menos, eu passo pro balcão de vendas, vou ser vendedora, consultora Diniz. Efetivamente, já era maior, né? Já podia ir pro salão de vendas, já não tinha mais esse problema de fiscalização. E aí eu encaro esse desafio, claro, com mentores maravilhosos, gestores que me ajudaram, me auxiliaram, meus professores. Passo esse processo de vendedora. Em 2004 vem uma grande oportunidade que é gerente das Óticas Diniz do Distrito Federal. Uau! E isso eu tô falando que lá em 1999 eu estava onde? Na minha terra, em São Luís do Maranhão. Então... a história começou bem lá atrás. Então, em 2004, eu tenho o grande desafio, né, de vir para Brasília para gerenciar a primeira, que seria a primeira grande ótica Diniz do Distrito Federal, onde Brasília conheceria a marca Ótica Diniz. Isso em 2004. E aí sigo com os nossos diretores de Brasília, de 2004 até 2008, 2009, acredito que foi mais ou menos meados de 2010, se eu não estou enganada aqui nas contas, eu sou novamente desafiada a ser supervisora. E aí eu saio do balcão de gerente,
da Diniz, e isso aqui ainda em Brasília. Então, as portas foram se abrindo, as oportunidades foram acontecendo. Então, de 2010 a 2017, eu passo a ser supervisora da empresa, onde eu cheguei a auxiliar a empresa com 25 lojas, mais ou menos. Então, você imagina, formar equipe, contratar pessoas e todo esse processo. E em 2018 vem um novo desafio, Gustavo, que aí é ser empreendedora. E aí quando você fala assim, que interessante foi a tua história, porque houve realmente um momento de virada de chave, né? Foi onde eu falei assim, poxa, eu posso mais. E se eu estou dentro de uma empresa que abre as portas e que me dá possibilidades, por que não ficar aqui dentro? Crescer dentro de casa. Entende? Isso é engraçado, dá para tirar vários insights do que você falou. Primeiro, assim, o desafio da primeira liderança. Tem gente que, hoje em dia, eu vejo que tem pessoas que têm medo de assumir posições de liderança. Tem pessoas que têm medo de ser supervisor, tem pessoas que têm medo de ser gerente, tem pessoas que têm medo de tudo. As pessoas preferem ficar escondidas num cantinho ao encarar, assumir e efetivamente botar a cara. Porque fala, mas vai ter cobrança. Vou trabalhar mais. Vai trabalhar mais. O cara vai me... Vai! É isso mesmo. Tu é adulto ou tu é menino? Se tu é adulto, é assim que é a vida. Exatamente. Em compensação, você vai ganhar mais e vão te abrir outras portas e você pode ir crescendo e melhorando isso. E além do teu desafio da primeira liderança, ainda foi num estado totalmente diferente do qual você era. E você tá aí com medo de assumir uma posição de destaque na sua loja? Tá na hora de você rever isso. Outra coisa que me chamou a atenção é que, assim, quando você vira supervisora, pelo que você fala, né? Aí, supervisão aí era várias lojas e tal. Mas aí chega um momento que parou. E aí as pessoas, às vezes, ficam buscando empreender fora da loja, fora da marca, sendo que, na verdade, você pode empreender dentro da própria marca. Você já conhece, já domina o produto, já sabe como é que faz. Em tese, ficaria até um pouco mais fácil. Pelo menos o começo. E aí me conta como foi essa mudança aí para virar uma PJ grande. Então, é como você fala, eu sempre me vi muito corajosa. Eu acho que desde o primeiro momento de sair de casa, da família, quando cheguei aqui em Brasília, eu tinha 19 anos de idade. E quer dizer, de repente eu morava com pai, mãe, minha casa, minha família, meus amigos, colegas de faculdade, tudo ali, tudo muito bonitinho, e de repente uma mudança de vida radical. Vir para outro estado onde eu não conhecia ninguém, inclusive não saberia quem seriam os meus diretores. Eu conhecia os diretores de São Luís do Maranhão, mas eu não sabia quem eu ia encontrar aqui. E assim, eu costumo dizer, Gustavo, que eu sou muito abençoada. Então, eu encontrei pessoas incríveis aqui em Brasília que não abriram só as portas da empresa, como também a sua casa, da família, né? Então, Dona Aldeci Diniz e a Aline Diniz, que são pessoas que eu sou eternamente gratas, fazem parte da minha história, são minhas grandes mentoras. Então, eu realmente me vejo sempre muito corajosa, né? Assim, eu me considero uma pessoa muito corajosa. E eu acredito que, na verdade, Gustavo, o desafio para mim é o gatilho que me move. Então, assim, eu nunca tive essa história de, ai, meu Deus, agora eu vou assumir mais responsabilidade. Ai, meu Deus, agora eu vou trabalhar mais. Ai, meu Deus, e agora eu vou ter mais pressão, mais cobrança. Não. Pelo contrário, era isso que me movia. Porque quando eu via que o desafio era grande, eu falava, pronto, é pra mim. Gostei dessa frase. Eu tô com o computador aqui, eu vou anotar aqui frases bacanas que dá um próximo podcast, inclusive. Coisa boa. Desafio é o que me move. É o que me move, Gustavo, de verdade. Então, ponto para o próximo podcast. Não tem. E aí, quando você tem esse pensamento, são 24 horas, Josaima, você vai trabalhar 20 horas, não interessa. Eu me lembro que quando foi o início, logo para formar a equipe, a loja, então assim, era 10 horas de trabalho, 11 horas de trabalho, então assim, incansável, era sábado, era domingo, era feriado, não importa. Então quando você quer muito, e aí eu sempre te digo, Josaima, você já sabia como ser uma gerente, como ser uma supervisora? Não sabia de nada. E sendo bem sincera com você, Gustavo, quando eu cheguei aqui em Brasília, eu sabia que eu tinha aprendido em São Luís, vender no balcão. Atender um cliente, saber ali interpretar uma receita de ótica,
falar de um produto e fechar uma venda. Ponto. Eu não sabia o que era liderar. Eu não sabia o que era gerir pessoas. Eu não sabia o que era um estoque. Eu não sabia, eu não tinha experiência. Mas eu acho que uma coisa que é importante para que você alcance o sucesso é você ter a humildade de pedir ajuda. Simplicidade de dizer, Gustavo, eu não sei, mas me ajuda? Você pode me dar uma força? Outra que dá para um outro podcast. Humildade de pedir ajuda. Pedir ajuda. Então, eu sempre tive essa consciência, mas muito ousada. Então, você vem com um desafio para mim, eu vou aceitar, mas eu vou ser muito franca contigo. Gustavo, eu preciso da sua ajuda. Eu vou encarar com você esse desafio. Vamos fazer um podcast, José? Vamos. Gustavo, eu nunca fiz. Lembra? Nunca fiz. Você me ajuda? Olha os bastidores. Mesmo. E eu falei isso pra você. Meu amigo, eu aceito, fico muito honrada, mas eu nunca fiz. Você me ajuda? Isso é humildade. Isso é simplicidade. E eu acredito que quando você age dessa maneira, as portas se abrem. Porque o amor, ele constrange. E no momento que eu me coloquei e me coloco até hoje nessa posição de que eu não sei de tudo, mas eu quero muito fazer, e eu peço ajuda, seja você o meu diretor ou o meu colaborador, porque eu me encontrei nessa posição. Você imagina que quando eu cheguei em Brasília, Gustavo, a loja tinham 12 vendedores. A mais nova da equipe era eu. Imagina, eu tinha vendedores de... Cabelo branco. De mais de 20 anos de profissão. Pessoas altamente com experiências grandes, né? Pessoas com uma história já dentro da ótica. E aí chega eu, uma menina, que mal sabia ali o que estava fazendo, pode-se dizer, mas com um grande desafio, a responsabilidade de ser gerente e pessoas com bem mais experiência e idade do que eu. Mas o meu grande triunfo, eu digo assim, que o meu grande segredo para ter tido esse sucesso, porque eu me considero uma mulher de muito sucesso, foi essa simplicidade, essa humildade. Então, por quantas vezes eu cheguei para as pessoas do RH da empresa, para as pessoas que trabalhavam no setor de cobrança, o motorista da minha diretora, que era a pessoa que me conduzia ali para fazer a parte burocrática da empresa inicial, e eu dizia para ele, seu Raimundo, eu não sei, o senhor me ajuda? Suzy, que era uma pessoa do escritório, Suzy, eu não sei o que é CNPJ, o que é isso? Bloco de NF, nessa época era um bloco, né? Já tem um tempinho. E aí eu viro pra Suzy e digo, Suzy, o que é bloco de NF? Porque a minha diretora vira pra mim e diz assim, José, tá aqui a chave da loja, agora você providencia tudo que falta, inclusive os blocos de NF. E aí eu fico assim, assustada, porque eu não sabia, Gustavo. Eu não tinha ideia do que era uma empresa. Porém, eu tenho certeza que os anjos estavam comigo, que Deus estava comigo. E eu sempre tive essa simplicidade, essa humildade de dizer, olha, eu não sei, mas me ajuda. Suzy me ajuda, Denis me ajuda, seu Raimundo me ajuda. E é engraçado isso daí. Algumas pessoas, elas têm medo de falar, de dizer que não sabe. Medo de pedir ajuda. Isso é orgulho, né? Isso é orgulho. E aí, quem tem esse orgulho não cresce, não avança. A simplicidade e a vulnerabilidade, ela nos leva para o próximo nível. Tem um autor que eu gosto muito, ele chama Stephen Covey, ele fez um livro que chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, um best-seller aí, mundial. E é engraçado porque ele fala uma coisa assim, né, eles chamam de fases da maturidade, mas pode ser, enfim, interpretado de várias formas. E que você começa numa fase que você é dependente, que tudo você depende do outro, e nessa dependência, ela tem um lado bom e um lado ruim. Porque se você depende do outro, cara, me dá água. O outro te dá. Mas se ele te der uma água ruim, aí você fala, pô, você me deu uma água ruim, a culpa é sua. Exato. E eu me coloco nessa posição de vítima. Com o tempo, isso é muito o papel da criança, né? Ela depende muito. Com o tempo, você vai avançando. No livro, ele fala que quando você faz os 3 primeiros hábitos, você chega na fase da independência. Só que a fase da independência é meio que a fase do adolescente, aquele que ele é meio rebeldezão, que eu sou, tipo, ele acha que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é o... ele é o próprio. E fica ali se achando que tá o rei da cocada preta. Só que esse é só o começo da jornada. Porque quando ele pega os outros 3 hábitos, ele chega na fase da interdependência, que é quando ele entende que é o nós. Eu te ajudo e você me ajuda. Exatamente. E quando eu te ajudo e você me ajuda, nós dois crescemos juntos. E o negócio avança numa velocidade, numa potência muito maior
do que se eu ficasse na minha coisa querendo ser um independente sozinho. E acho que essa tua história conecta com essas fases da maturidade. Bem com essa fase. E eu acredito muito, Gustavo, que você acabou de falar é o grande segredo do líder extraordinário. Porque quando você, como líder, se coloca na posição de que você é o maior, que você sabe mais, que você é o secretário, que você é o que manda, e que todo mundo tá ali, é o que... Não vai, porque a gente precisa e depende de pessoas. O que é uma empresa? Conjunto de pessoas. Temos os colaboradores, temos os clientes, temos os fornecedores, então tudo envolve pessoa. Se eu não souber lidar com pessoas, esquece, eu não vou ter sucesso. Nem como colaboradora, nem muito menos como empreendedora. Então, tudo que você está trazendo aqui é muito rico, porque se a pessoa for pensar, poxa, eu quero ser empreendedor, eu estou hoje como colaborador de uma empresa, e eu sonho e desejo ter a minha empresa, mas eu não sei pedir ajuda. Eu sou orgulhoso. Não abro empresa, não. Mas eu sou o seguinte, sou eu que sou chefe, sou eu que mando. Eu não preciso de ninguém, é minha equipe que precisa de mim. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Então, tudo isso que nós estamos conversando aqui é muito rico. Por quê? Porque fala principalmente de uma questão fantástica, que é a humildade, a simplicidade. Então, eu falo pra você que na minha trajetória, o que me trouxe até aqui hoje, neste dia, neste podcast, nessa mesa maravilhosa, nesse estúdio incrível, tendo a honra de falar com você, foi a minha humildade, minha simplicidade. Porque eu nunca deixei de fazer isso. Então, assim, sempre eu peço ajuda. Eu tô aqui hoje com uma colaboradora minha maravilhosa que tá ali só ali me olhando, né? Andréia, minha querida. E ela é a prova, porque assim, convive comigo o dia inteiro, nós estamos ali o tempo todo junto, e ela vê o quanto eu falo, Andréia, me ajuda. E é toda hora, Andréia, me ajuda. Andréia, eu não sei isso. José, mas não é você. Você não é a dona da loja, você não é a empresária, você tinha que saber. Não, eu não tenho que saber tudo. Não. Ser vulnerável é também mostrar isso, eu não sei de tudo. Muito obrigada, você é um gentleman. Água pra nós, que maravilha. Inclusive, Gustavo, falando em livro, tem a Brené Brown, você já deve ouvir falar, que ela fala o poder da vulnerabilidade. Então, assim, é isso. Nós, como líderes, precisamos ter a humildade de dizer, inclusive para o nosso colaborador, que muitas das vezes ele vai saber mais do que a gente mesmo. E tá tudo bem. E que bom! E que maravilhoso! Então, se você tá aí e quer abrir empresa, quer ser líder, quer ser gestor, quer entrar num desafio, eu te dou, sim, um conselho do que eu vivi, do que eu vivo. Tenha a simplicidade e a humildade de sempre pedir ajuda. É isso. Eu acho que esse é o grande segredo. Show. Vamos avançando. E aí você tava lá, supervisora, mas aí o desafio é o que te move, né? Que eu anotei aqui. E aí você falou, rapaz, tá na hora de eu dar um outro passo. E aí o próximo nível foi efetivamente sair de uma LT Sim. E abrir efetivamente a sua loja. E que desafio, não é, Gustavo? Conte como foi esse desafio. É porque o que eu vejo também, o José? Cara, tem pessoas que sonham em abrir um negócio. Sim. Só que assim, é igual. Bom lá, não queria falar mal, mas é assim. As pessoas vão vender uma franquia pra você. Todo mundo fala que é tudo lindo e maravilhoso. Só que essa é a parte que todo mundo vê. Ninguém conta o que tá debaixo da mesa aqui no bastidor. Ah, não, pô, tal. Tem alguns pepinos. E aí, assim, conta como foi essa mudança. O que isso... O que aconteceu, né? O próximo nível. Bom, como eu já deixei claro pra você que desafio é o que me move, eu me recordo, assim, que teve um momento... Eu estava bem, assim, estabilizada, graças a Deus, financeiramente satisfeita, porém não conformada. Eu acho que essa é uma diferença. A gente pode estar satisfeito com o nosso salário, mas a gente satisfeito, mas não pode se conformar. E aí eu me recordo que eu trabalhava como supervisora e teve um momento que eu tive uma reunião com os nossos diretores e um dos nossos diretores soltou a seguinte frase: "Vocês estão acomodados." Gustavo. Aí meteu uma faca no seu coração. Para uma pessoa que é altamente dominante, influente, que ama desafios e que ama novidades e que ama movimento, eu me senti incomodada com aquela fala, não ofendida, mas aquilo foi um gatilho para mim, porque eu saí daquela reunião refletindo, poxa, realmente,
Por que que eu estou acomodada? Eu não sou acomodada. Uma coisa é diferente você ser, e aí fala da nossa identidade, e outra coisa é o nosso estado, é estar. Então eu sempre separei muito isso. Quando eu saio daquela reunião com essa fala desse meu diretor, dizendo que nós estávamos ali numa zona de conforto, porque existia ali um certo período de um resultado que não subia. Manteve-se ali uma estabilidade, beleza, a empresa não estava mal, mas também não ia nem para frente, nem descia, enfim. E é óbvio que um diretor, um gestor, um líder, ele vai te cobrar resultados. Só que aquela fala foi muito no meu íntimo, no sentido de acomodada. E aí eu saí refletindo daquela reunião o seguinte: eu sou acomodada ou eu estou acomodada? Isso mexeu demais comigo. De verdade. Então, nesse momento, eu parei e pensei, o que eu posso fazer? Eu já cheguei na empresa, já estou há um determinado tempo, já passei por várias e quase todas as etapas. Bom, o que mais esse cenário me oferece? O que mais eu posso aprender nessa universidade de Nice? Né? Que hoje, inclusive, existe a Universidade de Nice, do qual eu honrosamente, fui convidada para ser uma das mentoras da Escola de Pessoas, então é mais um orgulho para mim. Então, a empresa sempre me deu estímulos. Eu sempre falo assim, você é empresário? Estimule teu colaborador. Desafia ele, sabe? Porque não é só dinheiro, tá, Gustavo? Não, eu cheguei num nível na empresa que não era mais. Por quê? Porque no momento que eu estava ali numa supervisão, eu tinha um nível de salário muito bom mesmo, do qual eu poderia continuar até hoje lá. Por quê? Seria algo totalmente confortável e seguro para mim. Estaria debaixo do guarda-chuva da empresa, meus diretores, os boletos não vinham pro meu bolso, não vinham pra minha mesa, os boletos continuavam na mesa do meu diretor. Era no outro CNPJ. Era no outro CNPJ e o meu salário bem fantástico, expressivo, caindo na minha conta e eu sem muitas responsabilidades. Só que é isso, quando você tem uma liderança em você e o intuito de não ser acomodada, você não aceita ficar sempre no mesmo movimento. Em algum momento você realmente se move. Com aquela fala, aquilo me trouxe uma reflexão. Onde eu posso chegar mais aqui dentro da empresa? O que mais essa empresa pode me proporcionar? Será que é a hora de sair? E aí veio os pensamentos, né? Será que é o momento de ir para outro lugar, de encarar outro desafio? Mas se existe uma oportunidade aqui dentro, por que não aqui dentro? Então foi o momento que essa chave vira dentro de mim, literalmente, no sentido de agora eu posso. Ah, tenho dinheiro? Não tinha o dinheiro, tá, Gustavo? E isso é uma coisa importante de falar, porque muitas das vezes você tá aí sonhando em empreender e esperando o quê? Quando eu tiver o dinheiro. E não é assim, né? Vamos conversar ainda sobre isso. Porém, essa chave vira dentro de mim no sentido de que eu poderia mais. E aí eu busco meus diretores e trago essa ideia para eles no sentido de que, olha, eu realmente agora quero uma oportunidade, eu me sinto realmente preparada, e isso tudo muito ousada, né, diante dos meus diretores. E aí minha diretora vira e fala assim para mim, Josama, mas uma franquia, você sabe que, né, é um valor expressivo para abrir, você já tem esse valor? E o que você respondeu? Aquela história que você achou muito interessante. Eu muito segura de mim, totalmente. Sim, senhora. O valor que é necessário para investir, olha, está... E quanto tinha guardado? Gustavo, para falar a verdade, eu tinha sim o valor guardado de conta, né, poupança, mas algo bem abaixo do que é, digamos assim, eu tinha 10% do que a empresa, né, do que era necessário para abrir o empreendimento. E aí eu lembro que nessa segunda reunião, quando eu levo para ela esse desafio, e ela, lógico, deu total apoio, mas me fez essa pergunta, né, claro, preocupada. Bom, você quer ser empresária, você quer abrir uma empresa, você quer ser independente, mas você tem o valor para investir? E aí eu viro pra ele e falo muito ousada, sim, senhora, tenho valor pra investir, sim, tô pronta, preparada. Quando eu saio dessa reunião, Gustavo, eu venho no meu carro e eu, meu Deus, o que foi que eu falei? Eu vou estar desempregada, não vou ter mais emprego, não vou ter mais salário, e agora? Eu acredito que os desafios, eles nos esperam, que a gente realmente só tome o primeiro passo. E esse foi o meu primeiro passo, foi verbalizar que eu tinha. Desafio, antes mesmo de ter. Você tome o primeiro passo. O desafio, ele só tá ali aguardando você dizer assim, sabe, Gustavo? Sabe esse projeto seu do podcast? Você falou, eu vou fazer.
De repente você não tinha nenhuma estrutura, nem tempo na agenda para fazer, porque tantos compromissos da empresa, mas você falou, eu vou fazer. Quando você verbaliza, a coisa se torna real. Então, eu vivi isso. Tinha dinheiro? Não tinha dinheiro. Literalmente, eu tinha 10% do que era o valor necessário. E aí, quando a coisa realmente tomou forma e se tornou real, vamos vender carro? Fiquei sem carro. Minha mãe fez um empréstimo. Eu corri para o banco, também fiz empréstimo. E meus diretores também me ajudaram, vieram com valor, me ajudaram. José, tá, vamos lá, deixa eu ver o que a gente pode fazer. Então, assim, as portas se abrem quando você determina que vai fazer. Eu ouvi uma frase de uma... sei que é uma mentora, enfim, fui num treinamento e ela deu uma palestra lá. Ela falou uma frase interessante que era assim, quando você dá o passo, o universo põe o chão embaixo, né? Então é mais ou menos isso, você precisa dar o passo. Agora, se você fica, não, mas é que eu não tenho dinheiro agora. Quando eu estiver pronto, quando eu tiver condições, não é assim. Né? Quando minha mulher deixar, quando meu marido deixar. Quando o banco me emprestar o dinheiro. Quando o banco emprestar, Quando a crise passar. Quando a crise passar é bom. Sabe quando o Brasil vai sair de crise? Eu acredito que a crise, ela existe na cabeça de quem realmente está numa zona de conforto. Porque se nós formos parar para pensar, o cenário ele nunca vai ser favorável. Nunca, Gustavo. Nunca o governo vai estar ali. Vamos lá, vou incentivar você. Olha, cá, empreendedor, você está sonhando, eu estou aqui. As taxas de juros, vai ser baixíssimas para você, o empréstimo está liberado. Não vai ser assim. Você trabalha em banco, você conhece como é que o sistema funciona. Então, nunca vai estar favorável. Porém, eu faço as condições estarem favoráveis. Sou eu que me movo para o meu propósito, para o meu objetivo. E é engraçado que, sim, a questão estar favorável ela é sempre muito relativa, né? Sim. Tem pessoas que acham que a pandemia, empresas quebraram, tem pessoas que na pandemia ganharam muito dinheiro. Exatamente. Então, assim, para usar um é o óculos, fato... né? Que cada um usa. Literalmente. Isso foi um jabá bom, né? Eu falo para você, coloque o óculos da coragem. Eu acho que nós, empreendedores, precisamos usar esse óculos. O óculos da coragem, do acreditar. Porque todo empreendedor, na verdade, é um sonhador. Mas você não pode ser só um sonhador. Você tem que ser um sonhador que faz. E é engraçado que, assim, tem pessoas que acham que querem empreender sem correr risco nenhum. Não existe, né? Isso nunca vai acontecer. O empreendedor, por natureza, é o cara que topa o risco. Ele é o cara que bota o dinheiro na frente, ele é o cara que bota a ideia, ele é o sonhador, ele é o cara que vai pra cima. Pode dar certo? Pode. E se der certo, show de bola. Pode dar errado? Pode também. O que ele tem que fazer? O empreendedor, ele não é um louco sonhador. Ele é um sonhador consciente. Ele assume risco, mas assume de maneira consciente. Ele tem riscos controlados. Cara, eu vou pra cá, se der errado eu tenho aqui, tal. Eu gosto de usar a metáfora do... Antigamente, quando a gente talvez era criança, tinha um circo, né? Você lembra do circo? Sim, lembro demais. E é engraçado, no circo tinha mágico, palhaço e tal. E eu gostava muito da galera do trapézio lá, do cara que atravessava na corda bamba. Você pode atravessar na corda bamba, é um empreendedor. Ele tá atravessando ali, cara, a chance dele cair é enorme. Grande. Só que se ele cair, ele tem que cair com a rede que fica ali embaixo. Para ele não morrer. Tem gente que quer empreender passando na corda lá, sem rede embaixo. E aí é um risco muito grande. Exato. Agora, com a rede embaixo, cara, vai. E se você chegar do outro lado, tenho certeza que você vai se sentir um cara extremamente sensacional e incrível. Mas aí, tudo caminhou. Apareceu o dinheiro daquele jeito lá. As coisas se moveram, não é? E eis que abre-se a ótica loja. de Exatamente. Então, assim, no momento que eu me posicionei, e eu acredito que toda mudança nas nossas vidas, ela vem de uma insatisfação, e isso é real. Toda mudança, tô insatisfeita com o meu corpo, poxa, vou pra academia. Anota isso aí também, malhar. Pessoal. Toda mudança vem de uma insatisfação. A insatisfação, ela te move, ela faz você sair da tua zona de conforto. Então, no momento que eu me deparei com uma fala que me moveu,
aquilo me trouxe um inconformismo, não com o cenário que eu estava, porque meu cenário era muito favorável, muito confortável, Gustavo. Literalmente falando, para muitas pessoas até falar assim, você é louca, jamais sairia. Eu jamais faria isso, porque assim, salário que você tinha, todos os benefícios, Como assim? Empreender e agora ser dona dos boletos, ganhar menos da metade do que você... Porque quando você começa a empreender, a realidade é essa. Engana-se quem pensa, vou abrir empresa e meu salário próximo mês eu já vou para Miami. Já vou para Paris. Não, gente. Vamos encarar a realidade. Isso é bom a gente conversar também. A pessoa acha que ele vai abrir empresa para trabalhar menos e ficar em casa. Exato. E o salário 10 vezes maior. E não é assim. Deixa eu te contar um segredo. É o contrário. Você vai trabalhar muito mais e muito provavelmente no começo você vai ganhar muito menos. Na verdade, muitas das vezes você nem tem salário, né? E se você ralar, a sua empresa começar a sair do vermelho e ir pro azul e começar a ter um fôlegozinho, aí sim você vai começar a ganhar dinheiro. E digo mais, o dinheiro que sai lá, você tem que deixar uma ponta na empresa também. Não é seu. Porque você não vai pegar ele lá e exatamente. pegar todo. Você deixa lá para que você reinvista nela. Para que a empresa tenha saúde. Para que você tenha a rede que você acabou de falar. A rede que o malabarista tá lá, né? Então, eu acho que essa rede, Gustavo, eu preciso, né? Nós precisamos deixar isso aqui de mensagem. E quando você fala que o empreendedor é o malabarista que tá lá na corda, e realmente é, porque tem todos os riscos, ele tá passando ali, ele tá ali, e só uma rede que segura ali, que garante que ele não morra. Que rede é essa? Eu falo que a rede seria a sua fé. Primeira coisa, tá? Dessa rede para o empreendedor. É a sua fé. É você acreditar em Deus, tá? Ah, Josama, não acredito em Deus. Eu sou ateu. Ok, você não precisa acreditar em Deus. Ah, porque Deus não existe. Ok, Deus não existe mesmo não. Ele é. Porque existe o que está sujeito ao tempo. Deus não está sujeito ao tempo nem à matéria. Ele é e ponto final. Então, primeiro nós precisamos ter fé. Primeiro nós precisamos acreditar em Deus, acreditar na gente. Essa é uma base da rede. A outra questão é controle financeiro. Fantástico e importante. É isso que você acabou de falar. O dinheiro da empresa é da empresa, não é seu. Ai, meu Deus, entrou 100 mil reais na minha conta. É da empresa, meu amigo. Jovem gafanhoto. É da empresa, não é seu. Não dá pra viajar e nem trocar de carro ainda. Calma. Deixa a empresa respirar. Só esse controle financeiro já dá um tema de um outro podcast inteiro. Vamos fazer. Olha, eu acho que eu vou ser convidada para o próximo. Eu tô achando, viu, Andréia? Você concorda, minha jovem? Eu também. Você acha uma boa ideia? Então, o que seria a rede? Eu preciso deixar essa mensagem aqui para esse jovem, essa pessoa que está empreendendo. Seria, primeiramente, a fé. Você acreditar em Deus, acreditar em você, ter muita autoconfiança. Não é autossuficiência que é diferente, tá? É autoconfiança, dizer o seguinte, eu sei e eu posso, eu dou conta. Vai vir desafio? Vai. Vou chorar? Vou. Vai doer? Vai. Mas eu tô aqui. Pode jogar no meu peito que eu seguro. Eu seguro a onda. Eu seguro, inclusive, a pressão que é 3, 4 vezes, 5, 10 vezes maior do que quando você é colaborador de alguém. Muito maior. Você se encontra literalmente só. Essa é a realidade do empreendedor. Então, a rede seria a tua fé, seria esse controle financeiro e seria a tua humildade. Volto a falar. Se você tiver uma rede baseada na tua fé, no teu controle financeiro e na tua humildade de pedir ajuda, de dizer eu não sei, eu preciso que você, Gustavo, você tem mais experiência do que eu como empresário, como você faz? Vamos conversar, me ajuda. Ou então, Gustavo, você é meu colaborador, me ajuda, vamos junto aqui fazer essa loja crescer, fazer a meta acontecer. É isso. Eu acho que a rede do empreendedor, para que ele não morra, é essa. Show de bola, show de bola. Cara, eu deixei o computador aqui também, porque eu deixei algumas perguntas aqui para fazer. Gustavo, lá vem ele com os desafios, meu Deus. E aí é interessante a gente pensar assim, cara, primeiro para você que estava vendo, por que eu trouxe a Joselma? Porque ela começou uma criança dentro da empresa, foi crescendo, foi assumindo o posto, bateu no teto, que ela achou que era, e efetivamente foi para um desafio de empreender, que é um desafio completamente diferente de quando você está CLT numa empresa e tal. Não vou dizer que é mais difícil ou menos difícil, mas eles são diferentes. Minimamente eles são diferentes. Algumas coisas podem até pegar igual, produto, já ter uma sacada e tal, mas você tá na PJ é diferente, porque aí é seu. O negócio é o seu CPF que virou é o responsável
por um CNPJ. E, obviamente, que nesse caminho, eu costumo dizer que a história é contada pelos vencedores. Mas, obviamente, no meio desse caminho, tem alguns erros e algumas falhas que foram cometidas. E qual que você acha que é um erro que você cometeu para ajudar as pessoas que estão vendo para que elas não cometam? Porque eu aprendi um negócio uma vez que é engraçado. Engraçado não, vai lá. Eu aprendi um negócio uma vez e para mim fez muito sentido. Ele falou assim, cara, o cara inteligente, José, é aquele que erra e aprende com o erro dele. Porque errar a segunda vez é uma opção. Se você errar uma primeira vez, tudo bem, mas errar uma segunda vez é uma opção. Só que o sábio é aquele que vê o erro do outro e já não comete esse erro. Eu já não faço isso. Eu vou fazer uma coisa. Tem o burro também, que é aquele que vê o erro e continua errando e vai embora. Mas eu acredito que talvez a gente possa, para os sábios que acompanham a gente possa fazer que eles não cometam alguns erros que você pode ter cometido nessa trajetória. Qual erro você acha que, cara, esse aqui eu vacilei? Gustavo, eu acredito que eu sofri um pouco. Eu acredito assim, o conhecimento ele é a base, né? Para que nós possamos não passar por algumas situações. Então, quando eu comecei como empreendedora, que era grande, apesar de já ter tido uma experiência na empresa de vários anos, gerente, vários anos supervisora, mas ainda assim eu não tinha um conhecimento técnico sobre perfil. E isso fez toda a diferença para mim quando eu comecei a entender sobre perfil comportamental. Por quê? Até isso eu sou apaixonado. Nós somos, né? Literalmente. Eu contratava errado, né? E isso aconteceu comigo como empresária já, como empreendedora. Eu precisava abrir a loja, eu precisava de equipe, eu precisava vender para pagar as contas, para, enfim, sobreviver. Precisamos. E um erro da minha trajetória como empreendedora foi contratar pessoas para o perfil que elas não se encaixavam. Eu acredito que, de repente, isso alguns empreendedores já passaram, e isso é muito doloroso, porque a gente paga um valor alto. Financeiramente, desgaste emocional, você quer um resultado, você quer buscar ali, quer que a coisa ande, e você tá com pessoas que não têm perfil. Quando foi o momento que isso mudou para mim? Quando eu fui buscar estudar. Né? Então, assim, hoje eu estudo psicologia, assim, vamos estudar comportamento. Fiz curso de coach, fiz curso de analista comportamental, e aí foi clarificando na minha mente sobre o que nós temos de mais precioso dentro da empresa, que é o quê? Pessoas. Então, até eu entender isso e estudar e buscar essa ajuda, eu sofri como, Joselma? Colocando pessoas que não tinham nada a ver com o perfil. Colocava uma pessoa com perfil totalmente estável no balcão de vendas, e aí precisava o quê? Que essa pessoa me entregasse uma meta, me entregasse um resultado, e o estímulo, por mais que eu fizesse, não tinha resposta. E o que era pior ainda, porque contratei pessoas da família, outro erro. Olha, empreendedor, empresário, por favor. Joselma, mas eu preciso ajudar minha tia, meu primo, meu sobrinho, não sei o quê. Precisamos ter cuidado com isso. Por quê? Você quer ajudar? Quer. Mas até que ponto essa pessoa quer ajuda? Ela está preparada para o desafio? Ela vai encarar e ela vai ter maturidade de separar o que é família do que é o trabalho profissional? Então, eu tive esse problema na minha trajetória já como empresária, porque eu tive que contratar pessoas e eu acabei contratando pessoas erradas. E coloquei pessoas erradas, e talvez não é que as pessoas eram erradas, eu acredito que de repente elas estavam na função errada. A pessoa nunca é errada, né? Desculpa a minha expressão, eu me expressei errado, mas assim, a função que ela estava não condizia com o que ela entregava. E aí, meu amigo, a gente sofre um pouquinho. Eu gosto de... Vai lá, você que talvez é mais jovem não vai lembrar desse brinquedo, mas eu gosto de trazer essas coisas para a pessoa ver e identificar. Perfil comportamental é uma coisa que eu sou apaixonado. Fantástico. E eu falo que perfil comportamental parece não sei se você já viu aquele brinquedo da estrela, que é tipo uma casinha assim, e aí tem bolinha, estrelinha e tal. Encaixes. E você tem que encaixar dentro. Exatamente. O perfil é tipo isso. Literalmente.
Você tem lá o cara que é o vendedor, talvez o vendedor é o quadradinho. E aí você quer pegar uma bolinha e encaixar no quadradinho. Ele vai encaixar? Ele pode até encaixar, mas sabe aquele encaixe que vem espremido, doído e tal? Que ele vai ficar entalado, que você vai ter que dar umas porradas pra ele entrar? É isso. E talvez do lado ali ter o quadradinho certinho, que você era só encaixar e ele, pumba, dava certo. Então assim, você que é empresário, saiba bem quem você vai contratar. E principalmente, não contrate ninguém que você não pode mandar embora. Eu vou repetir porque isso é importante. Não contrate ninguém que você não pode mandar embora. Família, marido, amigo próximo. Não contrate ninguém que você não pode mandar embora. Para a saúde do seu negócio. E uma coisa importante de falar, quando a gente fala assim sobre essa questão desse erro do perfil, de contratar, por que eu tive essa dificuldade? Por que eu sofri e eu considero isso para mim como erro? Porque eu também, gestora, não sabia lapidar as pessoas. Eu não sabia, eu não entendia, entende? Então, assim, se eu não tinha o conhecimento, como é que eu poderia ajudar o meu colaborador a desenvolver? Porque o meu conhecimento era o técnico, era o de vendas, era o do balcão, era o perfil do qual eu já tinha ali a minha formação há quase 15, 16 anos, fazendo aquilo sempre, como vendedora, como gerente, como supervisora. Quando eu me torno diretora, como eu me torno a dona da loja, a dona do negócio, qual era o meu papel ali? Lapidar essas pessoas. Só que aí é o que eu me deparei com a minha dificuldade, eu não tinha o conhecimento humano. Compreende? Josama, mas com quase 20 anos de experiência você não tinha? Não. Tem certos momentos, Gustavo, que a gente precisa parar, rever. Ah, mas eu tenho tantos anos de experiência técnica, já tenho 10, 15, 20 anos de ótica Diniz. Você não sabia disso? Não sabia. Eu tenho muita humildade para dizer. O que eu fui fazer? Fui buscar estudo, fui buscar conhecimento, fui fazer cursos, fui contratar mentores, fui buscar me aperfeiçoar para que aí sim, com o conhecimento, tá? Porque aí requer tempo, dedicação e esforço. Com o conhecimento, com a habilidade, eu passei a ver a coisa diferente. Hoje, qual é o meu comportamento diante disso? Eu sei identificar o perfil do colaborador, eu sei exatamente onde eu posso colocar aquela pessoa, em qual função e onde ela vai se desenvolver. José, mas as pessoas, elas podem ser modeladas? Podem. Todo mundo pode tudo. Eu acredito demais no ser humano, eu acho que todo mundo pode aprender o que quiser. Mas é claro que se o perfil da pessoa predominante já tem ali uma habilidade para algo, essa pessoa ela vai desenvolver muito melhor naquilo do qual ela já tem uma predominância. Já anotei aqui, vamos fazer um próximo podcast de perfil comportamental, que é algo que eu amo. Eu super aceito, esse dá assunto para mais de 2 horas fácil. Tá mesmo. Deixa eu falar aqui que o nosso tempo já tá caminhando pro fim. E aí eu queria fazer algumas coisas pra gente terminar. Primeiro, eu queria agradecer você que tá vindo aqui a gente até agora. Obrigada. E agradecer também nossos patrocinadores. A gente tem 3 patrocinadores aqui no podcast. Um é o Marcos Miranda. Se você tá procurando imóveis de alto padrão em Águas Lindas, fale com ele, vou deixar o contato aqui na descrição. Ele tem um imóvel para você. Um segundo patrocinador é a Link Car, uma concessionária seminovos. Se você está procurando carro, pode ir lá, pode falar com o Matheus. Fala que você é meu amigo, falou com o Matheus que ele vai arrumar a melhor negociação para você. E o outro patrocinador é o grupo Que Carnes, em especial Que Carnes da M-Norte. Pode ir lá que a melhor picanha tá lá. Fiz churrasco lá em casa, peguei ela, excelente. A melhor picanha tá lá. Pode ir lá, te garanto. Pode ir lá e fala que você viu aqui no podcast, que eles vão te dar um desconto especial. E para terminar, assim, empreender é diferente de você estar na CLT, com certeza. Só que ele também te traz algo muito bom. O que é bom e o que você acha mais fera de ser uma empreendedora hoje em dia? Eu acho que o grande, assim, para mim, né, para o meu pensamento, é literalmente os desafios diários. Porque você ser empreendedor é realmente você encarar todos os dias um novo desafio. É um desafio com o teu colaborador, porque você tem ali que formar pessoas. Então, você empreendedor, você vai... não gosto de ensinar pessoas. Esquece. Se você quer realmente ser empreendedor, você realmente tem que estar ali sempre ajudando pessoas, formando pessoas. Eu acho que a empresa, inclusive, é isso. Uma grande, uma eterna escola, formadora de pessoas. Então, às vezes eu escuto de empresários, eu já ouvi, tá? Dizer assim, Josama, eu não tenho paciência de ensinar. A pessoa tem que chegar aqui, ela tem que, se não me entregou o resultado, já vai estar fora. Esquece, isso não vai dar certo.
As pessoas, elas vão, já tem tanto tempo de experiência. Elas vão precisar aprender. Inclusive, aprender como a tua empresa funciona. E é engraçado quando você fala isso, que assim, a gente vê o pessoal contratando, né? E aí, assim, procuro gente com experiência. Só que às vezes a experiência da ótica, se eu sair da Diniz, sei lá, e for para uma concorrente, que eu não vou falar nomes aqui, Exatamente. é outro sistema, Outra outra empresa, metodologia, é outra empresa. E ele não vai encaixar. Então você precisa moldar ele na sua loja, nos seus valores, na sua cultura da tua empresa. A pessoa às vezes está lá, não, eu vendo carro aqui, pegar o exemplo aqui do pessoal da Link Car. Eu vendo carro. Se eu vendo carro aqui, eu vou vender. Não. Às vezes, se você vende um carro na Volkswagen é de um jeito, se você vende um carro na Renault é de outro, se você vende na BMW, vai ser outra forma de vender. E aí é importante que você, empresário, passe esses valores. Aqui a gente trabalha assim, aqui a gente acredita nisso, aqui a gente vai por esse caminho para que ele entenda e siga dentro da empresa e que vai e prospere. Porque, na verdade, algumas pessoas acham que o empresário quer matar o trabalhador e esfolar ele e tal. E não, a gente quer que ele prospere muito. O empresário quer pagar um salário alto para ele. Porque quanto mais ele estiver pagando, mais a empresa está prosperando, mais empregos vão gerar, mais o negócio vai dar certo. Eu acredito, eu posso dizer para você que na minha jornada, eu sempre me senti uma empreendedora. Eu sempre falo assim, que eu nunca trabalhei para os meus diretores, sempre trabalhei com eles. É diferente. Eu tenho uma palestra legal que eu falo assim, pense como dono. Exatamente. Não, então, mesmo que você esteja trabalhando CLT, pense como dono. Esse é o segredo. Porque quando eu falo que eu nunca trabalhei para eles e sempre trabalhei com eles, o que isso quer dizer? Eu sempre me coloquei como uma colaboradora, porque quando você trabalha com, você é o colaborador. E quando você trabalha para, tô trabalhando para o Gustavo. Então, quando o Gustavo estiver, que é o chefe, que é o patrão, a minha performance é uma. Olha, toda equipadinha e bato meta, sorrio, sou super educada com todo mundo. Mas na hora que o patrão sai, é outra pessoa, não é assim? Então, quando nós... É raro, mas acontece muito, né? Acontece muito. E aí eu falo pra você, se a pessoa tá nesse nível, ela não tá preparada pra ser empreendedora. Se você está nesse pensamento, você ainda precisa amadurecer, a maturidade precisa chegar e você precisa já de agora, como colaborador, trabalhar com o teu diretor e não para ele. A gente pensa que, mas eu tô fazendo pro meu patrão, para ele ver, para ele me promover, para ele me... Não mesmo. Trabalhe com ele, colabore com a empresa. Independente dele estar te vendo ou não, te reconhecendo ou não, eu acho que essa história de reconhecimento é maturidade também. Porque meu patrão não me vê, não me reconhece, a minha empresa não me promove. Não. Para e pensa no que você está fazendo, na oportunidade que você tem. Então, eu sempre busquei trabalhar com os meus diretores, como colaboradora da empresa. E eu sempre me via como dona da minha loja. Então, gerente da Ceilândia, depois supervisora. Então, meu Deus, cheguei no nível, tenho 25 lojas. Peraí, deixa eu visitar a minha equipe, deixa eu visitar minhas lojas. Sempre me colocando como dona do meu negócio. Eu trabalhava ali para mim. Josama, por que você disse que você trabalhava para você? Porque eu tinha o meu nível de exigência, de excelência minha. Para agradar primeiro ao Senhor, porque eu sei que era Ele que estava me vendo em todos os momentos. Nem todo momento meu patrão estava me vendo. E nem muitas das vezes ele sabia onde eu estava. Mas Deus sabia. Então, você ser fiel aos seus princípios e valores te leva para um próximo nível. Então, quando você me pergunta qual a tua maior felicidade de hoje ser empresária, de ser empreendedora, Gustavo, é ver as pessoas chegando na minha equipe sem saber de nada. E aí eu vou vendo ali transformar, e hoje eu digo para você que, graças a Deus, o conhecimento, toda a minha experiência de ótica de nicho, tudo que eu aprendi na empresa, e claro, buscar estudar, não pare de estudar, você é vendedor, você é empresário, estude, leia, pague cursos, pague mentores. Não tenha pena. Isso eu gostei. Pague mentores. Pague mentores. Gustavo, quanto que é a sua mentoria? Você já é empresário, você é empreendedor, você é líder. Me ensina. Eu quero aprender com você. Lembra da humildade? Gustavo, eu não sei. Eu tenho o sonho de ser empresário, tenho o sonho de ser empreendedora, mas eu não sei fazer. Me ajuda. E aí o mentor já passou pelo processo.
Então, a mentoria que o Gustavo vai te cobrar, e olha aí eu fazendo a propaganda pro meu grande querido amigo. Continua, né, Gustavo? O valor que ele vai te cobrar, eu digo pra você, é um investimento pro teu crescimento, porque tudo que você vai aprender com ele, a bagagem fica com você. Então, hoje eu digo pra você que meu maior prazer e alegria e satisfação de ser empresária é ver o lapidar do carvãozinho que chega na minha mão, né, daquela colaboradora que não sabe de nada, que muitas das vezes é tímida, que tá ali, e aí, Joselma, mas você contrata tímido? Sim, contrato, porque eu olho pro ser humano. É óbvio que hoje eu tenho um entendimento de perfil comportamental e eu consigo entender onde essa pessoa vai se encaixar melhor na minha empresa. Ela pode ser vendedora, ela pode ser recepcionista, ela pode ser caixa, ela pode ir pro escritório, pro administrativo, onde eu posso encaixá-la. Mas sabe o que é incrível hoje, Gustavo? É ver a transformação das pessoas. E aí, essa lapidação, esse crescimento, esse avanço é gratificante. Então, hoje agora, no meu cenário, eu tô agora mesmo com uma colaboradora que tá com a gente há um mês, mais ou menos, eu acredito. Menos de um mês, né, Andréia? Menos de um mês? Um mês. E ela já vinha de uma outra empresa, do segmento de ótica, que você acabou de falar, ela já trabalhava em uma outra ótica, inclusive uma ótica de família. E aí ela foi muito sincera comigo quando ela disse assim, olha, Joselma, eu já tenho uma noção, porque a gente tem sempre aquela história, vou contratar quem tem experiência, né? Eu não tenho esse olhar, eu acho que com experiência ou sem, eu procuro ver se a pessoa tem vontade. Esse é um ponto. Então, esse é o meu critério para contratar. Então, quando ela me fala assim, Joselma, eu não sei tudo, eu tô aprendendo. Aí eu perguntei pra ela, você tá aberta a crescer, a aprender? Não, eu quero aprender com vocês, eu quero aprender com a Ótica Diniz, eu quero entender como é. E aí hoje eu vejo assim, dentro de um mês, a transformação da pessoa, o resultado, o desempenho, a entrega, a venda. Então é muito gratificante isso. Então assim, hoje pra mim, se você falar, José, para, você tá brincando. O bom é porque tem de ser quantos milhões na conta, tá rica, já tá bem. Gente, isso é consequência. Tá? O que é mais incrível é o quanto você toca a vida das pessoas, o quanto a tua empresa, o teu negócio, o teu sonho transforma a vida de outras pessoas. Então, hoje, para mim, Joselma, a minha maior satisfação de ser empreendedora é ver essa transformação acontecer na vida das pessoas. E, claro, na minha também. Show de bola, Joselma. Obrigada, querida. Pessoal, deixa eu dar uma revisada em tudo que a gente viu aqui e alguns pontos que eu anotei aqui e eu trouxe o computador para a gente dar uma anotada. Pontos que a Joselma falou aqui que para mim fazem sentido e que podem fazer sentido para você. Desafio é o que me move. Então é importante você que está querendo empreender, ou que já está empreendendo, ou que tem uma equipe, cara, o que te move? E principalmente quando eu vou fazer mentorias em empresa, eu gosto de perguntar assim, cara, qual é o sonho do seu colaborador? Você sabe? Porque se você não sabe o que te move e o que move o seu colaborador, muito provavelmente você não está sabendo como estimular ele a ele dar mais. Humildade de pedir ajuda. É importante saber que você não sabe tudo e tá tudo bem você não saber tudo. Aprenda sempre e ache mentores, ache colaboradores, ache gerentes, ache colegas, leia. Eita, já bati aqui no microfone. Estar satisfeito, mas nunca conformado. Tem algumas pessoas que acham que, não, tá aqui tá bom. Nunca tá bom. Até porque o que tá bom hoje, amanhã, o vento pode virar e não tá mais bom. Então, satisfeito, mas nunca conformado. Sempre tenha seu radar procurando coisas diferentes. O desafio espera que você tome o primeiro passo. Então, assim, não espere o momento certo, não. Vai. Porque quando você andar, a sua posição já é diferente. Por exemplo, hoje aqui é o primeiro podcast. Cara, nunca tinha vindo aqui, tal. Entendemos. No segundo pode ser melhor. No terceiro vai melhor. No quarto vai melhor. E daqui a pouco tá um show. Toda mudança vem de uma insatisfação. O que realmente tá te deixando insatisfeito hoje? Pare e pensa aí. O que realmente tá te deixando insatisfeito hoje? O pilar. Ela deu três peças aqui do pilar. Fé, controle financeiro e humildade. Deixa eu contar um negócio para você, empresário. Controle financeiro é o que faz a sua empresa quebrar. Não é ter um produto ruim, não é ter equipe ruim, não sei o quê. Isso vai te dar um trabalho, mas o financeiro faz a sua empresa quebrar. Então, muita atenção pro financeiro.
Perfil comportamental, eu sou apaixonado, eu faço formações para analista de perfil comportamental, então eu treino pessoas em perfil comportamental. Se você não sabe disso, aprenda. Vamos fazer o podcast aqui já para falar sobre isso. Vou marcar ele aqui. Mas a gente vai falar sobre isso. Isso é fundamental. Você precisa. Perfil te ajuda a contratar, perfil te ajuda a vender, perfil te ajuda a gestão de conflitos, perfil te ajuda em tudo. E vou deixar aquela frase que eu adoro. Nunca contrate quem você não pode mandar embora. Pense sempre nisso. Você quer ajudar a pessoa, mas será que a pessoa quer ser ajudada? Cuidado para você não ser o cara que está querendo só ajudar, sendo que a pessoa não quer ser ajudada. Cuidado com isso. E trabalhar com a empresa e não para a empresa. Seja um colaborador da empresa e não um sugador da empresa. Pense como isso vai mudar e vai alavancar. Seja sua carreira enquanto CLT, se você acredita que esse é um lugar legal para você e está tudo bem. Seja sua carreira como empresário, para que possa deslanchar e você tenha 1, 2, 3, 4, 10 empresas e que prospere cada vez mais. José, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Eu acredito que só dessas dicas que eu fui tirando aqui desse nosso bate-papo, acho que já pode ajudar e gerar conteúdo para as pessoas e principalmente que elas, às vezes ela tá com aquele mesmo problema. Putz, é isso que faz a chave. Ou, às vezes precisava só daquele empurrãozinho para ir. Muito obrigado por ter acreditado no projeto 1. Às vezes as pessoas vão... Muito obrigado. Com certeza a gente vai voltar aqui para a gente bater papo de novo e fazer isso, que eu acho que foi muito legal. Então, quero agradecer demais você. Agradecer você que está aqui com a gente até agora. E não poderia deixar de terminar com 2 coisas. Primeiro, agradecer de novo os nossos patrocinadores. Você está pensando em comprar um imóvel de alto padrão na região de Águas Lindas, Marcos Miranda é o cara que vai encontrar esse imóvel para você. Vou deixar o contato dele aqui embaixo. Procura, pode falar que viu aqui no podcast, que ele vai ter uma negociação especial para você. E se você está procurando carros, fala lá na Link Car. Vou deixar o contato dele aqui também do Matheus. Pode falar que você viu aqui comigo, que é amigo do Gustavo, que ele vai te dar um desconto lá. Certeza. E por fim, você está pensando para comemorar, o carnaval está chegando, espero que você veja esse podcast antes do carnaval. Quero fazer um churrascão de carnes lá da M Norte. Pode falar também que viu aqui no podcast, que eles vão te dar um desconto lá. E é certeza que você ir lá e comprar picanha. Não é aquela picanha. Picanha é picanha. Vai botar na churrasqueira e seu churrasco vai ser um sucesso. E por fim, se você tá aqui ainda, eu vou te dar um presente. Clica aqui embaixo, eu vou deixar o contato. Para 5 pessoas. Eu acho que na agenda ainda cabe 5 pessoas. Eu vou te dar uma sessão comigo. Pra gente, eu falo que é a sessão de diagnóstico empresarial, José. O que a gente faz? A gente vai entender a sua empresa. Cenário. Porque eu tenho certeza que na sua empresa tem coisas fantásticas, mas também tem algum problema lá. E a gente vai entender esses problemas, o que está travando para você deslanchar. 5 primeiros que entrarem em contato aqui comigo, vai ser gratuita a sessão. Normalmente eu cobro por ela uns R$300. Mas para vocês 5 que ficaram até agora no podcast, clica aqui, vem comigo. Os 5 primeiros vai ter essa sessão. Nos vemos na próxima semana. Sobe um novo vídeo, um novo convidado. Muito obrigado por você ter ficado aqui até aqui hora com a gente. Valeu! Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, ao convite. Eu quero dizer que nós estamos também aqui no Jardim Brasília, tá, Gustavo? Isso é importantíssimo! Isso é importantíssimo falar. Precisou de óculos, nos procure ali no Jardim Brasília, bem no início da quadra 3. Estamos lá com maior alegria e prazer em atendê-lo e recebê-lo. Se você não estiver em Águas Lindas, no Distrito Federal e no entorno, tem Óticas Diniz em todo lugar, então nos procure, estaremos lá esperando por você. E Gustavo, muito obrigada por este convite tão honroso e tão especial. Eu quero desejar todo sucesso para você. Você é, além de uma pessoa incrível, que já, assim, logo no primeiro contato eu já vi assim, meu Deus, que energia, que pessoa bacana, incrível, generosa. E também como profissional, então eu acredito que a tua missão como desenvolvedor de pessoas, como líder, como gestor, como empresário, é só o começo, tá, meu amigo? Então, que esse podcast seja uma ferramenta poderosa para alcançar muitas pessoas, muitos empresários,
muitas pessoas que estão sonhando em empreender, que estão buscando um caminho. Então, eu acredito que esse podcast, ele é uma ferramenta poderosa de conhecimento. Tá? Vou começar a seguir, vou começar a ver lá e tá aí mandando pros amigos, vou acompanhar você e te desejar todo o sucesso do mundo. Muito obrigada de coração. Tá Obrigado, bom? José, eu lembrei, já ia terminando aqui, mas eu lembrei de um negócio. Vem cá, você. Presta atenção. Anote aí na sua agenda, dia 11 de março. Não podemos eu vou esquecer. estar num evento com essa pessoa fantástica e mais um monte de pessoas fantásticas. Eu não sei se eu posso divulgar ainda ou não, mas Acho só que por já enquanto... pode. Já pode? Pode, já. Já tá definido a data, né? Então pode. 11 de março, Isso. na Faculdade Mauá, isso às 13 em Águas às Lindas, 15 horas. em Goiás, às 15 horas. Chama Café com Blush. Um evento para mulheres voltado para o lado do empreendedor. Exatamente. Então, se você tem a mulher, cara, não sei se eu empreendo, não sei, eu já empreendo, mas tô patinando. 11 de março, Incrível. 15 horas, Faculdade Mauá de Águas Lindas. Te encontro lá. Eu, José e mais um monte de gente. Empresário, de gente incrível que vai estar lá, ajudando você, mulher, a se posicionar, a acreditar no seu sonho. Porque às vezes, Gustavo, a pessoa, ela tem até a vontade, mas ela tá com tanta crença, ela tá com tanto pensamento, ela tá voltada com tantas questões que, de repente, uma palavra que ela escuta faz com que ela tenha esse gatilho da ação. Então, a ideia do Café com Blanche é isso, é ativar. Eu costumo dizer que nós não podemos motivar, né, Gustavo? Porque o motivo é teu, é meu, cada um tem o seu motivo. Mas nós podemos, como comunicadores, como educadores, como palestrantes que somos, treinadores, nós podemos e devemos ativar nas pessoas aquele desejo, sabe? Aquele desejo que tá lá guardadinho no fundo do coração. E aí, uma palavra que escuta no podcast, numa palestra, num treinamento, a pessoa ativa e move. Porque não é só ativar, é agir, né? Então, que o Café com Blanche seja isso, que esse podcast maravilhoso seja isso, seja essa ativação, para que você possa ir para um próximo nível. Muito obrigada, meu amigo. Valeu, pessoal. Nos vemos semana que vem. Grande abraço. Um abraço Tchau, no tchau. coração. Tchau, tchau.